Vamos começar o nosso simulado 2, língua portuguesa, texto 1, e como sempre, iniciaremos, é óbvio, pelas questões, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o número 1. No texto 1, predomina o tipo textual, tipologia textual. É uma narração? É uma exposição? É uma descrição? Ou é uma argumentação? Relembrando, tá? O texto narrativo é aquele que conta uma história. O expositivo é aquele que só expõe. Nós temos dois tipos de dissertação. A dissertação expositiva, que expõe fatos e dados, e a dissertação argumentativa. E a argumentativa, além de colocar dados, ela vai colocar a opinião. Tem que ter um argumento ali, uma opinião do autor, que é a letra B e a letra D. A descrição é quando você descreve um local, uma pessoa, um ambiente, um objeto. E tem a letra E ainda, que é a injunção, está aqui em cima. O texto injuntivo é o texto do comando, da ordem. Vai ser uma receita, um manual de instruções, uma bula. Isso é injunção, tá? No texto de Veríssimo, o humor é consequência, sobretudo, da. Então, precisamos ler o texto, né? Mas por que eu falo da importância da gente ler o enunciado das questões antes? Eu sempre falo isso. Porque você já lê o texto procurando a resposta. É diferente de quando você só lê o texto por ler e não sabe nem o que vai te perguntar. Quando você está lendo o texto, às vezes você já acha o gabarito, né? Então, precisa saber. Agora você já vai ler o texto sabendo que você tem que saber se é uma narração, se é uma descrição, se é uma argumentação. No texto 1, percebe-se o uso de uma linguagem informal. Olha aí que eu falei para vocês, né? Variação linguística. Próxima da língua falada e de acordo com a situação de comunicação retratada. Analise as 4 assertivas a seguir, sobretudo. Aí aqui não precisa ler o texto. Geralmente, essas questões você consegue analisar dentro da questão, tá? E aqui começam as questões mais gramaticais. Então, vamos ao texto. Texto 1. Aprenda a chamar a polícia. Aqui parece uma ordem, né? Já é uma injunção. Mas só o título não quer dizer nada. Tanto que a questão pede o predomínio, porque muitos textos misturam, tá? E o título pode ser um comando, que é um tipo de injuntivo, mas o texto inteiro ser outra coisa, que é o que nós veremos agora. Eu tenho um sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei. Em silêncio, fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar o ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com voz calma: Oi, eu liguei há pouco, porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele tivesse pensado que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível.
aprenda a chamar a polícia. Gente, esse texto é muito legal. Vamos lá. O texto 1 predomina o tipo textual narrativo, porque apresenta um ponto de vista dinâmico. Ele é expositivo, já que expõe um drama a que todo brasileiro está sujeito. É descritivo, tendo em vista que descreve as ações do protagonista para chamar a polícia. É argumentativo, pois o protagonista tenta convencer a polícia de que a situação na casa era grave. Ou injuntivo, uma vez que, ao proceder a queixa, o protagonista dá instruções para que a polícia prenda o ladrão. Gente, o gabarito dessa questão é a letra A, né? Esse texto é narrativo. Por quê? Porque apresenta um ponto de vista dinâmico, conta uma história. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Ele não está só expondo o que está acontecendo. Ele não está descrevendo ali. A pessoa tem uma partezinha de descrição, mas o predomínio é ele contando a história do dia que o ladrão foi à casa dele, como ele chamou a polícia. Ele não está argumentando, usando dados e o ponto de vista dele, né, numa situação grave, e nem uma ordem, que seria a injunção, tá? Ele está contando essa história, por isso é um texto narrativo. Questão 2. No texto de Veríssimo, o humor é sequência, sobretudo é consequência da resposta dada ao final pelo protagonista ao tenente da polícia, expressão de assombro do assaltante ao ver um helicóptero sobrevoando a casa, estratégia utilizada pelo protagonista para atrair a polícia para sua residência, suposta morte do assaltante consequente o interesse da turma dos direitos humanos, demonstração de medo do protagonista que, mesmo estando em casa segura, faz questão de chamar a polícia. Essa aqui a gente elimina de primeira, né? Porque o medo dele não é o que causa ali o humor. Nem a suposta morte do assaltante. O que causa o humor nesse texto? O que vai deixar o texto com humor é o fato, é como que ele chama a polícia. É o desenrolar de tudo, mas principalmente, sobretudo, da estratégia utilizada pelo protagonista para atrair a polícia para sua residência. A expressão de assombro do assaltante é o que deixa o texto com humor? Não. E a resposta dada ao final pelo protagonista achei que não tinha ninguém perto? Não, o humor começa lá quando ele inventa toda aquela história para chamar a polícia. Sobretudo, tá? Não quer dizer que a resposta que ele deu no final não tem graça, não é isso. Mas, sobretudo, o que deixa a consequência do humor do texto inteiro é a alternativa C. A estratégia utilizada pelo protagonista para atrair a polícia para sua residência. Questão 3. No texto 1, percebe-se o uso de uma linguagem mais informal. O que é linguagem informal? É a linguagem que a gente usa no dia a dia, mais próxima da língua falada, tá? De acordo com a situação de comunicação retratada. Analise as 4 assertivas. O que são 4 assertivas? São 4 alternativas, são 4 afirmações que ele coloca ali. A seguir, sobre o uso da variante linguística utilizada no texto. Eu tenho sono muito leve, e numa noite dessas, a imprecisão referente à data é própria da linguagem informal? Não. Em qualquer linguagem a gente pode ser impreciso. Numa linguagem formal, você pode usar numa noite dessas, tá? Um dia desses. Isso não é próprio da linguagem informal. Então, a gente já elimina a primeira. Aí eu vou ensinar vocês, na hora que vocês estiverem fazendo a prova, como vocês vão fazer. Você tem certeza que um está errado? Você vai lá e vai eliminar todas que tenham a 1. Aqui só na letra A tem a 1. Aí você vai e elimina a letra A, tá? Esse é o jeito de fazer. Porque se você, às vezes, antes de terminar todas, você já tem o gabarito, tá bom? 2.
Perguntaram-me se o ladrão estava armado. A ênclise é própria da modalidade oral informal? O que é ênclise? Colocação pronominal. Nós temos três posições para colocar o pronome. Antes do verbo próclise, no meio do verbo mesóclise, no final do verbo ênclise, ok? Então vamos lá. Isso daqui é ênclise, por quê? Porque o pronome está no final. Qual que é a colocação própria da modalidade oral informal? É próclise, é o pronome antes, tá? Ninguém fala assim, você está na sua casa, imagina que eu saí na sua casa, você não fala assim, empresta-me o controle, por favor. Não, você fala o quê? Me empresta, me dá. Então, a próclise, o pronome antes, ok? Então, ênclise é própria da linguagem oral informal? Não, é próclise. A próclise que é. Então, aqui a gente tem certeza que a 2 está errada. Como que a gente faz? Elimina a alternativa que tem a 2. Então, só pode ser a 3 ou a 4, tá? O tiro fez um estrago danado no cara. Danado é uma gíria muito comum e nesse contexto significa enorme. Sim, fez um estrago enorme, tá certo. Vamos só verificar, porque não pode ser as duas, se a 4 está errada mesmo. E a turma e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Há um problema de concordância recorrente na variante informal da língua portuguesa? Não, tá? Aqui, a turma dos direitos humanos que não perderiam seriam eles não perderiam, tá? Isso daqui é uma silepse de número, que é quando a gente faz uma concordância ideológica, tá? Eles perderiam. Isso não é uma variante informal da língua portuguesa. Essa forma de utilizar, não, tá? É como se tivesse um eles aqui e tá tudo bem. O gabarito aqui é a letra D, é verdadeiro o que está contido em. O tiro fez um estrago danado no cara. Danado é uma gíria comum. E nesse contexto significa enorme, tá? Nesse contexto. Porque a gente usa também danado, tipo, meu filho é danado, com o sentido de levado. Questão 4. No título, aprenda a chamar a polícia, os termos em destaque são classificados gramaticalmente, respectivamente, como gramaticalmente, toda vez que a banca falar gramaticalmente, falar morfologicamente, classe de palavra, ela quer as classes artigo, adjetivo, advérbio, pronome. E a vogal A, pode ser artigo quando se refere a um substantivo, tá? Ela é artigo. E ela pode ser pluralizada. Então, por exemplo, se eu falo assim, a menina, eu posso falar as meninas. O A vogal vai para o plural. Estou te falando aí para te ajudar a diferenciar, caso você não saiba, tá? Então, o A vogal, ele vai para o plural. A menina. Eu posso falar as meninas, tá? O A pronome substitui ela ou elas. Então, é, minha amiga, encontrei a. Minhas amigas, encontrei as. Então, encontrei ela, encontrei elas. O a, pronome, você consegue substituir por ela e elas. O a, preposição, ele é pedido pelo verbo ou pelo nome. Ele não vai para o plural. E você não consegue substituir por ele, por ela, tá? Então, é a do vou a algum lugar. O verbo exige a preposição, tá? Ele está ali para ligar o verbo no complemento do verbo, num adjunto, ok? Então, é isso. Então, aprenda a chamar. Esse a aqui é o quê? É um a preposição. É um a que vem depois do verbo. É um a que está ali, que tá ali somente como preposição para unir uma coisa à outra,
ok? Chamar quem? A polícia. Chamar, olha aqui, vê se você consegue pluralizar aqui, ó. Aprenda a chamar. Não, não dá certo, né? Aprenda ela chamar polícia. Não, aprenda a. O verbo pede esse a. Aprenda a chamar. É uma construção que precisa da preposição a, tá? E o outro a polícia, as polícias. Então, esse a é um artigo, vem antes de substantivo, pode ser pluralizado, concorda com o substantivo. Logo, gabarito, preposição e artigo definido, tá? Eu acho que nem tem a opção de artigo indefinido aqui, né? Não, artigo indefinido é um, uma, uns, umas. Se tivesse aqui, por exemplo, artigo indefinido, teria que ser uma. Aí já não seria o gabarito, tá? Questão 5. A forma verbal sublinhada em os leves ruídos que vinham lá de fora encontra-se no mesmo tempo da forma verbal presente no seguinte texto. Então, para fazer questão de tempo verbal, você precisa descobrir o tempo do verbo ali, né? Então, vinham, verbo vir, eu venho. Passado, pretérito perfeito, ele veio. Pretérito perfeito, ele veio. Como que você vai fazer isso? Nós temos 3 pretéritos e, geralmente, os concursos cobram pretérito por causa disso. Todo mundo se confunde com pretérito. O pretérito perfeito é aquele pretérito que aconteceu e acabou. Tipo, ele veio ontem. Você consegue substituir por ontem. Coloca um ontem na frente e coloca o verbo. Você vai achar pretérito perfeito. Ó, ontem ele veio. Ontem eu comi. Ontem eu dancei. Ontem eu falei. Se você colocar o ontem, depois você vai falar no pretérito. É perfeito. Mas tem o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, você vai colocar o quando eu era criança, vai sempre dar certo. Olha só. Quando eu era criança, eu falava, eu comia, eu andava, eu vendia, eu brincava. Verbo vir, eu vinha. Ele sempre vinha. Pretérito perfeito. Quando eu era criança, meu avô sempre. Aí a gente vai usar ia, né? Verbo ir, verbo vir. Ah, não, tá certo. Ele sempre vinha me visitar. Tipo aqui, eu moro aqui, né? Ele não ia, ele vinha me visitar. Verbo vir, desculpa, confundi aí, troquei. Ele vinha me visitar, tá certo. Pretérito é imperfeito, tá? O mais que perfeito, e se não me engano, tem uma questão sobre isso nesta prova. Daqui a pouco eu vejo com vocês. O mais que perfeito é aquele da terminação ara, tipo fizera, cantara, falara, esse é o mais que perfeito. É, Só que a gente, na linguagem falada, a gente não fala mais assim hoje em dia, né? Isso é só antigamente. Mas a gente ainda usa o pretérito mais que perfeito, sim. Como que a gente usa isso? Tinha falado o verbo ter no imperfeito mais o particípio. Tinha feito, tinha vendido, tinha cantado, tinha saído. Você vai gravar uma coisa, que o pretérito mais perfeito é o passado do passado. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha feito a comida, tá vendo? A gente usa o pretérito perfeito. Quando cheguei ao ponto, o ônibus já tinha passado. Tá vendo como a gente usa? Futuro do presente. É amanhã. Amanhã eu farei, falarei, cantarei. E o futuro do pretérito? É o ria, falaria, cantaria, poderia. Ok? Então, como vocês viram, o vinha está no pretérito imperfeito. Vinha, pretérito imperfeito, né? Vinha é singular, vinha um plural. Então, você precisa achar aqui outro verbo que esteja no pretérito imperfeito, tá? Que não poderiam isso por nada neste mundo. Poderia, futuro, tá? Ele poderia, futuro. Que não havia verbo haver no pretérito imperfeito, havia. No presente, há. No pretérito perfeito, houve, tá? Então, o gabarito aqui é a letra B. Letra C. No meio do tumulto, um tenente se aproximou. Passado, pretérito perfeito. Ontem ele se aproximou. Lembra do ontem para achar pretérito perfeito.
Eu já matei. Matei, passado. Verdade, perfeito, ó. Matei, fiz, acabou. Não era contínuo, tipo, contínuo seria eu matava. Significa que eles faziam isso várias vezes. Eu tenho presente. Tenho. Verbo ter no presente. Tá? Questão 6. Na passagem, eu já matei o ladrão com um tiro da escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa. O termo em destaque exerce função sintática de... O que é função sintática? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, adjunta de verbial, tá? Sujeito é aquele com quem o verbo concorda. Pode ser simples, a menina fez alguma coisa. Pode ser composto, a menina e o menino fizeram alguma coisa. Pode ser oculto, elíptico, desinencial, implícito. Significa a mesma coisa, tá? São vários nomes para a mesma coisa. Que é tipo, comprei alguma coisa. Não tem o eu, mas você sabe que é eu. Por quê? Ele está implícito, está oculto. O eu. Indeterminado, tipo, fizeram. Eles fizeram, não sei quem. Ou precisa ser, o verbo no singular com o ser, índice de indeterminação do sujeito, logo o sujeito indeterminado, tá? O objeto indireto é aquele que se liga ao verbo por meio de uma preposição. Então, precisa-se de funcionários é objeto indireto. O adjunto adverbial é aquele que de tempo, modo, lugar, ontem, adjunto adverbial. Amanhã, mais tarde, pode ser de companhia, pode ser várias coisas, tá? Mas o adjunto adverbial, ele geralmente vai vir ali modificando o verbo depois de um verbo intransitivo. Verbo morrer é intransitivo. Morreu em casa, adjunto adverbial de lugar. Morreu 8 horas da manhã, adjunto adverbial de tempo, tá? O adjunto de nominal é o que vem junto do nome. Se eu falo a minha irmã, a é adjunta de nominal, minha é adjunta de nominal. Ele está junto do nome, do núcleo do sujeito ali, geralmente, tá? Mas ele pode ser também um adjetivo, ele está junto do nome. E o complemento verbal é objeto direto ou indireto. Esses são os complementos verbais. Se for indireto, eu já tenho gabarito indireto, né? Se for direto, a gente marca complemento verbal, porque é direto, direto está dentro. Vamos ver. Na passagem, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado. Então, aqui, olha, esse que é um pronome relativo, morfologicamente falando. Aqui está pedindo função sintática, tá? É um pronome relativo. E eu tenho que saber o que que esse pronome relativo está retomando, né? A quem ele faz referência. Então, vamos lá. Eu já matei um ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado. O que que eu tenho guardado? A escopeta. Então, esse que retoma escopeta calibre 12. E aí tomem cuidado agora. O que que a maioria faz? Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12. Ah, então a escopeta calibre 12? Não, não é aqui. Você vai ter que colocar escopeta calibre 12 na outra frase, porque o que não está naquela frase. Apesar de ele estar retomando aquilo, ele já iniciou uma outra frase. Então, ali pode ser sujeito, pode ser outra coisa, tá? Então, eu tenho que substituir o que por escopeta calibre 12, mas na frase que o que está, olha só. Que tenho guardada em casa. Então, a frase correta vai ser isso daqui, ó. Tenho, que tenho guardada em casa. Então, tenho guardada em casa, o que, gente? Uma escopeta calibre 12. Essa é a frase. Por que essa é a frase? O... Porque agora o que está aqui nesta frase aqui. Então, esse aqui, ó, tenho guardado em casa uma escopeta calibre 12. Tenho guardado em casa o quê? Uma escopeta calibre 12. Toda vez que eu pergunto o que ou quem,
A minha resposta é objeto direto. Então, eu vou aqui procurar. Objeto direto. Não tem, mas tem complemento verbal. Complemento verbal é o quê? Objeto direto ou indireto. Então, gabarito, letra E. Ok? Questão 7. Na passagem, eu tenho sono muito leve e, numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. A relação estabelecida pelo conector E é de... O E, ele pode indicar, ele quase sempre indica adição, mas não sempre, tá? Você não pode gravar o que a conjunção indica. Você precisa gravar não, você precisa entender o sentido ali, ó. Tenho, olha, eu tenho sono muito leve, tanto que numa noite dessas notei que havia alguém andando. Então, qual foi a consequência do sono ser leve? Numa noite ele notou alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Gabarito, letra B, isso é uma consequência, não é uma adição. Eu tenho sono leve e numa noite dessa não, o meu sono é tão leve que eu notei numa noite dessas. Quando que é a consequência? É o tanto que, olha só, meu sono é tão leve que eu notei numa noite dessas. Consequência, tá? Adição é o E, tipo, comprei uma blusa e uma calça. Oposição seria um mais, gostaria de sair, mas não tenho dinheiro. A concessão, ela é aquilo que você sabe que não pode fazer, mas vai fazer, ó. Embora esteja chovendo, irei à festa. E tempo é tempo. Quando for, geralmente você vai achar um quando aí, tá? Aí vai dar ideia de tempo. Sob o ponto de vista morfológico, já falei para vocês, toda vez que fala morfologia, tá falando de classe gramatical, de processo de formação de palavras, de desinências. Todas as palavras destacadas a seguir podem ser flexionadas em número, exceto toda vez que a banca falar número, ela está dizendo o quê? Singular e plural. Toda vez que falar gênero, é feminino e masculino, tá? Número, então, é singular e plural. Então, vamos lá, de novo. Sob o ponto de vista morfológico, todas as palavras a seguir podem ser flexionadas em número. Todas as palavras podem ir para o plural. Só uma que não. Eu. Eus. Não, né, gente? Vamos lá. Tenho o sono. Os sonos. Tenho o sono. Os sonos. Tenho sono muito leve. Leves. Tenho o sono muito leve numa noite dessas. Noites dessas. Numas noites dessas. Eu posso falar isso, não posso? Numas noites dessas. A única palavra que não pode ser flexionada em número é o eu. Gabarito letra A, tá? Ah, professora, eu tenho nós, mas aí não é a palavra. Eu tenho uma outra pessoa que indica plural. Eu tenho um outro pronome para indicar plural. Eu não posso jogar uma desinência de número no eu. Eu não posso jogar um S aqui. É isso, tá? 9. No trecho em destaque, passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos. Um dos mecanismos de coesão presente é anáfora. O que que é anáfora? Anáfora é quando eu uso elementos conectores, palavras, sinônimos, para retomar algo que já foi dito, tá? A gente tem anáfora e catáfora. A anáfora é quando eu já disse alguma coisa e uso um pronome ali para retomar. Tipo um essa, aquela questão do dessa. Isso é uma anáfora, tá? Porque eu estou usando ali alguma coisa para retomar. É o exemplo aqui? Não. O que que é catáfora? A catáfora é o contrário, não o contrário exatamente, né? Mas a anáfora, eu retomo algo que já foi dito. Na catáfora, eu anuncio algo que ainda será dito.
Então, eu comprei isto. Aí você coloca o que você comprou. Arroz, feijão. Esse isto é catáfora, tá? Ela vai catar fora. Catáfora. Ela se refere a algo que está fora ainda. Ainda não foi dito no texto. Elipse é a omissão. Tanto que a gente chama o sujeito oculto, o sujeito elíptico. Por quê? Porque ele tá elíptico. Ele não tá ali. Tipo, comi uma fruta. Eu comi, mas o eu não tá ali. Então, isso é uma elipse. Hiperonímia é um sinônimo acima. É um hiperônimo. Exemplo. Qual seria um hiperônimo de cachorro? Animal. Eu posso substituir cachorro por animal, mas animal está acima de cachorro, por isso que é hiperônimo, tá? Hiperônimo. Um hiperônimo de maçã, fruta. Um hiperônimo de cenoura, legume. É isso, tá? E paralelismo estrutural é quando eu sigo a mesma sequência na a mesma sequência, a mesma estrutura ali no texto. Por isso o gabarito aqui é letra E. Olha só. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos. Isso é um paralelismo, ele vai seguindo ali a mesma estrutura, por isso que é paralelismo estrutural. 5 carros, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos. Rabisquei sem querer. Questão 10. Em relação ao sentido dos termos retirados do texto 1, a palavra disponível no último parágrafo poderia ser substituída por à espreita. Cara, no oitavo parágrafo, poderia ser substituído por rosto. Ladrão, no primeiro parágrafo, poderia ser substituído por menor infrator? Sorrateiramente. Então vamos lá, gente. Calma aí. Disponível pode ser substituído por à espreita? Vamos ver. Cara, pode ser substituído por rosto? Depende, ele pode estar falando o cara ou a cara. Se ele falou a cara, pode sim. Nós vamos ver. Ladrão poderia ser substituído por menor infrator? Não. Porque a gente não sabe aqui se ele era de menor. Em momento algum, o texto fala sobre a idade. Então, a gente já elimina a letra C. Sorrateiramente, no primeiro parágrafo, poderia ser substituído por calmamente? Não. Sorrateiramente não é calmo. É tentando não ser percebido. Não quer dizer que a pessoa está calma, ela pode estar inclusive nervosa, tá? Mas é tentando passar despercebido. Silhueta poderia ser substituída por corpo esguio? Não, gente, silhueta é sombra, tá? Quando ele fala ali que viu uma silhueta passando, é porque ele viu uma sombra. Então, só pode ser o disponível, a espreita, ou o cara se estiver se referindo a cara, né? Não o cara. Vamos lá. Disponível está no último parágrafo e cara está no oitavo. Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Disponível no último parágrafo poderia ser substituído por à espreita? Não. À espreita é tipo vigiando. É diferente de disponível. Disponível não é que esteja alguém, que tem alguém ali vigiando. Disponível é alguém livre, não à espreita, tá? Então, provavelmente deve ser o cara no oitavo parágrafo. Vamos lá. Um, dois, três. Conta o parágrafo aqui, ó, pelo espacinho, tá? Ó, deu esse espaço aqui? É um parágrafo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eles prenderam um ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara, a cara dele de assombrado, o rosto de assombrado. Então, vamos lá.
Cara, no oitavo parágrafo poderia ser substituído por rosto? Sim. Gabarito letra B. Tomem cuidado, tá? Para não fazer sem olhar o texto, porque aí você pode pensar que ele tá falando o cara e já eliminar essa. Volta no texto para ver. Questão 11. O trecho com minha casa era muito. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Pode ser reescrito da seguinte forma, sem perda de sentido. Não fiquei preocupado, já que minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas na porta. Gente, eu vou explicar como é que faz isso, tá? Como minha casa era muito segura, esse como no início de parágrafo, ele é causal. E você pode facilmente substituir por já que, tá? Já que minha casa era muito segura, com grade nas janelas e tranco nas portas, não fiquei muito preocupado. Não fiquei muito preocupado, já que. Então, quando for essa questão de substituição, geralmente tem uma conjunção ali. Você tem que achar essa conjunção que está dando a ideia do texto. Porque ele vai repetir vários com conjunções diferentes. E aí é só você achar as conjunções e você vai ver qual que não faz sentido, ó. Embora é concessão, portanto é conclusão. Não fiquei preocupado, mesmo minha casa sendo muito segura. Porque minha casa era muito segura, embora minha casa fosse muito segura, pode ser uma concessão também. Não fiquei preocupado com quanto a explicação. Por quê? Porque minha casa era muito segura. Ok? Então, gabarito letra A, porque o como em início de frase é causal e pode ser substituído por já que. Texto 2. Em um artigo publicado em 23 de março de 1999 na Folha de São Paulo, Carlos Heitor transcreve um manual de sobrevivência na selva, escrito pelo jornalista Leon. Eis alguns mandamentos: não sair de casa, não ficar em casa. Se sair, não sair sozinho nem acompanhado. Se sair sozinho ou acompanhado, não sair a pé nem de carro. Se sair a pé, não andar devagar, nem depressa, nem parar. Se sair de carro, não parar nas esquinas, nem no meio da rua, nem nas calçadas, nem nos sinais. Melhor deixar o carro na garagem e pegar uma condução. Se pegar uma condução, não pegar ônibus, nem táxi, nem trem, nem carona. Se decidir ficar em casa, não ficar sozinho, nem acompanhado. Se ficar sozinho ou acompanhado, não deixar a porta aberta nem fechada. Como não adianta mudar de cidade ou de país, o único jeito é ficar no ar, mas não num avião. Segundo o colunista da Folha de São Paulo, Carlos Heitor Cone, Leon não seguiu os conselhos que deu, pois foi assassinado no banheiro de seu apartamento. O caso dele teria sido passional, já que se apaixonara por uma mulher casada. De qualquer forma, segundo o colunista, Leon poderia ter acrescentado um mandamento aos 10 que inventou. 11. Não amar a mulher do próximo, nem a própria. Os textos dessa prova estavam engraçadinhos, né? O título do texto um e os mandamentos do texto 2 têm em comum, já falei isso, brevidade, são breves, comicidade, em relação a ser cômico, tom injuntivo, tom contraditório e pleonasmo. Essa questão é para a maioria errar. Você não fala os dois textos. Se fosse os dois textos, o gabarito seria letra B, comicidade, mas é o título do texto um e os mandamentos do texto 2. Vamos lá, já que, caso vocês tenham esquecido, ver o título do texto um. Aprenda a chamar a polícia. E os mandamentos? Não sair de casa, não ficar em casa. Se sair, são ordens, são comandos. Logo, isso tem um tom injuntivo. Lembra que eu expliquei na primeira questão
que é injunção? Qual é o texto injuntivo? Qual é o tom injuntivo? É o tom da ordem, do conselho, do comando. Gabarito da 12, letra C. Questão 13. A partir da leitura do texto 2, é possível inferir que não existem aviões seguros? Os ônibus são mais seguros que os carros? Nem pensar, né? Só é possível, nem pensar não que eu não concordo, mas ele não fala isso, ele fala para você não sair nem de carro, nem de ônibus, nem de táxi, nem de avião. Então, tipo, não tem como ser nada disso. Ele só fala e não fala que um é melhor que o outro, hora nenhuma. Só é possível viver bem quando se tem humor? Não, ele não fala isso. Ele nem fala que é possível viver bem. Não há como a pessoa se livrar da violência, faça o que fizer. Só é possível sobreviver na selva se a pessoa estiver acompanhada? Não, ele fala também para estar sozinho. Gabarito letra D, fácil, essa questão é bem tranquila. Por quê? Porque ele vai falando para você não sair, para você não ficar em casa, que não tem como você se livrar da violência. Tanto que nem ele se livra, né? No trecho, o caso dele teria sido passional, já que se apaixonara, expliquei isso quando estava falando do tempo verbal, por uma mulher casada, a forma verbal destacada numa linguagem mais atual, conservando o mesmo sentido, seria substituída por foi apaixonado, era apaixonado, seria apaixonado, tinha se apaixonado, será apaixonado. Apaixonara é pretérito mais que perfeito. Como que a gente usa o pretérito mais que perfeito? Quando eu cheguei em casa, minha mãe já fizera a comida, minha mãe já tinha feito a comida. Quando eu cheguei ao ponto, o ônibus já tinha passado, o ônibus já passara, o ônibus já tinha passado. Se apaixonara, tinha se apaixonado. Gabarito letra D. Questão 15. Assinale a opção em que todas as três palavras retiradas do texto 2 pertencem à mesma classe gramatical. Casa, linha 6, sozinho, linha 8. Aqui a gente já sabe que não é, tá? Casa é substantivo, sozinho é adjetivo. Classe gramatical é artigo, substantivo, adjetivo. Lembrando que algumas palavras você precisa voltar no texto, tá? Porque elas podem funcionar ora como adjetivo, ora como substantivo, ok? A letra B também já tá na cara que tá errado. Porque passional é adjetivo e já é advérbio de tempo. Vamos lá. A letra D tá errada porque transcreve é verbo e mandamentos substantivo, os mandamentos. Alguns é pronome, táxi e país substantivo, tá? Não, tá errado também. Por isso, gabarito é letra C, ó. As esquinas, substantivo. As calçadas, substantivos. E a carona é substantivo. Você colocar o artigo na frente é uma boa para você descobrir substantivos, tá bom? Terminamos mais um simulado. Esse tem quase tudo que a banca cobra bastante, tipologia textual, linguagem, verbo. Então é só dar uma revisada nisso, assistir novamente, assiste mais uma vez amanhã e boa prova, tá bom? Ó, um beijo. Qualquer dúvida pode me perguntar.